Olá, bem-vindos a mais um PodMax. Hoje temos uma surpresa. Temos a Mónica Guerreiro, temos o Hugo Romão. Vamos falar sobre distopias, vamos falar sobre 1984, sobre Orwell, sobre muita coisa. Estejam aí, não vão embora. Logo a seguir à vinheta falamos consigo. E falamos com o público e falamos com vocês também, não é? Olá. Porque olá, obrigado Romão por teres vindo, obrigado Mónica por teres vindo também. Nós estamos aqui com um programa fantástico, não é? De cinema, mas vamos falar primeiro de 1984, do Orwell. A peça teatro vai estrear, penso eu, no dia 7 e dia 8 no Ponto C, em Penafiel. Mónica, conta-nos isso, conta-nos o que é que foi, porquê e o que é que vai ser, o que é que as pessoas podem esperar desta peça de teatro. Ok, então, antes de mais, dizer que a adaptação feita do romance, porque na verdade ainda temos primeiro esse passo, ou seja, antes de passar a cinema ou antes de passar a teatro, o que Orwell escreveu foi uma ficção, uma distopia, em que narra, no fundo, um estado de coisas futurista, não é? Ele escreve em 48, inverte os 2 dígitos desse ano para projetar no futuro aquilo que seria um estado de uma sociedade totalitária, sim, muito pouco animadora, com um conjunto de características extremistas, em certa medida, e que justamente assenta na ausência de liberdade individual, no controlo absoluto, até não só das ações, mas também dos pensamentos, dos desejos e dos sentimentos, e, portanto, nessa peça há um indivíduo que tenta resistir e que se tenta, de alguma maneira, rebelar, e todos os episódios e peripécias que acontecem no romance são adaptados agora ao espetáculo, neste caso que o Robert Icke e o Duncan Macmillan, premiadíssimos, devo dizer, dramaturgos, e que fizeram aqui a passagem para uma peça com diálogos e para um espetáculo de teatro que os artistas unidos em Portugal traduzem e levam à cena. O espetáculo estreou há muito pouco tempo, no Aveirense, e chega ao Ponto C agora no início de fevereiro, já com um lastro de salas esgotadas e de ser um espetáculo no qual convivem alguns elementos que justamente dão essa perturbação. Por um lado, porque estamos a falar de vídeo e cinema ao mesmo tempo. Portanto, no espetáculo coexistem já um registro fílmico e um registro que está a acontecer ao vivo, em palco, e essa realidade, essa duplicidade é desde logo muito perturbadora, porque permite o close-up, portanto os grandes planos, e a visão de conjunto, que a pessoa sentada na plateia geralmente tem uma de 2 opções, não é? Geralmente não temos, ou estamos no cinema ou estamos no teatro, ou estamos a ver a paisagem ou estamos a ver o pormenor, e ali é uma realização que está a acontecer ao vivo, com vários pontos de captação e vários pontos de projeção, e isso incrementa de alguma maneira o lado do sofrimento e das emoções que está a ser passado pelas personagens. Por outro lado, dizer que há uma representação muito realista dessas emoções, ou seja, apesar de ser uma peça que assenta num fundo que à data era ficção científica, apesar de algumas das coisas tristemente se terem tornado realidade, desde logo o próprio conceito de uma vigilância que é violenta e que exerce um controle físico sobre os corpos sem precisar de lhes tocar, porque basta a sugestão de estar a ser vigiado para exercer controle sobre os indivíduos, mas essa ficção, que eu dizia já um pouco realidade, mas na verdade em teatro ela costuma ser muito abstratizada, portanto geralmente estamos a falar de aspectos que são relegados para o imaginário, ou acontecimentos que dão lugar fora de cena, e quando as personagens voltam relatam o que aconteceu. Neste espetáculo não, portanto há cena, nomeadamente de tortura, que acontecem mesmo à nossa frente e que tornam o espetáculo muito duro de ser visto, muito forte, mas com interpretações absolutamente fantásticas, e foi por isso que nós quisemos muito
trazê-lo ao ponto C, não só porque a relevância do tema em 2024, quando o programámos, já era, bom, pertinente, mas acho que em 2025 isto ainda se acentuou mais, não é? Com tomadas de posse que, entretanto, vieram trazer ainda mais uma espécie de substrato distópico aos nossos dias, pese embora à distância, porque isto, na verdade, o globalismo está cá e toca a todos, não é? Mas também porque o espetáculo, independentemente das questões políticas, não é muito alegórico, é muito realista. E esses atores, e falo do Paulo Pinto, falo de um Pedro Queiro, principalmente também de uma Carolina Salles, são atores de mão cheia e trazem aqui um espetáculo que eu acho que é mesmo imperdível. Portanto, esta é a razão pela qual não quisemos que o Ponto C não fizesse parte dos palcos, claro, óbvio. Onde ele se apresenta. E temos então uma obra que é em 1984, que é uma obra distópica, escrita em 49, ali no final da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, ali aquele período de insegurança e de medo, sabe o que é que vai passar. O Orwell, que apesar de tudo nós sabemos, é muito político nos seus livros, não é? Já no Animal Farm ele realmente já foca o tema do controlo, não é? Do controlo. E temos então uma peça de teatro que é transportar essa obra do Orwell para o palco, mas pelos vistos acho interessante essa questão do cinema, da filmagem, porque o cinema consegue trazer a câmara e o público para cima do palco e nós vamos conseguir ver as emoções dos atores como se estivéssemos em cima do palco também. O que é ótimo. Isso leva-nos para o ciclo de cinema que o clube está a desenvolver. Passamos aí, se calhar também vamos ter um painel de debate, não é? Antes de uma das sessões, Sim. no dia 8. Sim, é verdade, mas como o ciclo de cinema até já... envolvido. Temos de fazer um ping-pong, passamos de cinema. Fazer O ping-pong. ciclo até já arrancou, não é? O ciclo já arrancou, é verdade. Hugo, então, o Clube Objetivo Cinema vai apresentar um hall já está a apresentar um hall de 2, 4, 5 filmes distópicos inspirados nesta digamos que esta visão futurista do Orwell, e já começou com o Aparelho Voador a Baixa Altitude, que, para quem não sabe, é um filme fabuloso, baseado na obra do Ballard e com atores portugueses. Sim, é verdade. Ainda um bocadinho antes de falar da sessão de arranque deste ciclo de cinema, dizer que este ciclo de cinema digamos que é programado à volta da levada à cena, da entrada em cena no palco do Ponto C do 1984 e portanto dentro de uma espécie de gaveta que se arranjou, que era quase que uma provocação de que a distopia está no ar, ou seja, aquilo que falavas de que são visões futuristas, são visões do passado sobre um futuro, são mais presentes e provavelmente serão visões de um presente. Não é? Mas eu acho que nós não temos noção dessa realidade que já está a acontecer. Eu acho, ou seja, normalizamos um bocadinho. Provavelmente sim, é mais isso. Há coisas que estão totalmente normalizadas. Por exemplo, antes de defender os filmes que estão nesse programa, dizer, por exemplo, porque é que não está nesse programa o Citizen4, que retrata a história do Edward Snowden, em que ficou evidente que nós estávamos todos a ser vigiados. Ok, porque é que isso não está? Só para dizer de abordagens altamente realistas sobre o mundo contemporâneo, que não tem nada futurista. Portanto, portanto, as abordagens sobre escolher filmes para um tema ligado à distopia, provavelmente é o exercício mais fácil. É o exercício mais fácil. Nós poderíamos quase fazer um zapping, uma espécie de loop pelos canais televisivos de informação e montávamos uma instalação lá acerca da distopia. Defendendo a distopia acabou por ser também um elemento ou a matéria-prima para muita série, claro. Que se faz. Claro, nós podemos ir até mais longe. Claro que o 1984 do Orwell é a obra
que de alguma forma populariza o termo distopia, não é? Mas nós podemos recuar a obras anteriores, até do século XIX, que tocam em alguns desses sítios, por exemplo, no sítio da ética e da tecnologia, podemos nos lembrar de um Frankenstein. Portanto, o H.G. Wells, A Máquina do Tempo do H.G. Wells, também já aborda algumas dessas temáticas. Portanto, isto não nasce propriamente do nada, se calhar há uma ideia de que isto nascerá de uma primária revolução tecnológica com a revolução industrial e a ideia do humano mecanizado, não é? Mesmo no cinema, quando nos lembramos do Metrópolis, um filme dos anos 20, nós vemos essa sociedade distópica do futuro, não é? Portanto, isto é um tema muito vasto. O objetivo do ciclo de cinema foi fazer, para já colocar aqui dois filmes que não estão no circuito, portanto, que são difíceis de ver em cinema, que é o caso do THX, do George Lucas, e o Fahrenheit do Truffaut. Portanto, não são filmes que normalmente estão acessíveis para ver numa sala de cinema, e isso também é um dos propósitos do clube, portanto, de permitir que o espectador possa ter uma experiência em sala, e se possível com um filme em que com ótimas condições de exibição, não é? E também quisemos colocar um filme emblemático do sci-fi português, que é o Aparelho Voador a Baixa Altitude, que logo que saiu se transformou-se no grande filme de sci-fi do cinema português. E deixa-me só dizer que um dos aspectos mais engraçados, e também por isso a abertura do ciclo ser com o filme da Solveig Nordlund, é que ela colabora bastante com os Artistas Unidos, que é a companhia que traz o espetáculo, e portanto também há aqui uma associação, desde logo muito na gênese, ela faz praticamente parte da equipa quase residente. Ela e o Jorge Silva Melo eram muito amigos, ele também foi cineasta, e trabalharam muito em conjunto, e portanto também a propósito da peça trazer um filme da Solveig, eu acho também é muito interessante. Pois, sem dúvida. Portanto, esse cruzamento dessas obras, ou do cinema português, que também era importante estar representado, e provavelmente nessas abordagens menos conhecidas pelo público, ou em filmes de culto ligados especificamente a temas da distopia, não é? Quer o Fahrenheit, que é uma adaptação do Ray Bradbury, ou do THX, que é uma inspiração livre no 1984, mas que apresenta o George Lucas, que depois será celebrizado pelo Star Wars, mas que o apresenta num filme de ficção científica. Estamos a falar do início mesmo dos anos 70, portanto 71, salvo erro, é a data do filme. E também não quisemos deixar de mostrar, se calhar com obras do presente, esse olhar sobre esse presente distópico, que comunica com os medos e as ansiedades que as distopias nos apresentavam, não é? A escolha por esses dois filmes, quer A Semente do Figo Sagrado, do Mohammad Rasuluf, tem uma escolha, portanto é uma escolha que parte não só de nós estarmos a acompanhar no clube o trajeto deste realizador, como o próprio filme tem a própria estreia do filme no Festival de Cannes, quase que argumenta a presença dele num programa dedicado à distopia, porque o regime iraniano tentou impedir que o filme fosse apresentado. O filme naturalmente abordando as complexidades da sociedade iraniana, num Estado altamente controlado, numa sociedade altamente controlada pelo Estado, policiada, e neste caso específico, num momento em que esse policiamento deu, numa história que ficou conhecida, que foi portanto, a polícia da moral iraniana, que espancou até à morte uma mulher que não estivesse a usar o hijab, mas que ela estava a utilizá-lo com pequenas incorreções, via-se um bocadinho o cabelo. Portanto, ia a propósito dessa morte, durante meses seguidos, como se devem lembrar, manifestações no Irão, entre elas de vários realizadores, entre eles o Rasuluf, que acabaria por ser preso também, e já foi preso várias vezes, como o Jafar Panahi também já foi preso várias vezes. Aliás, o Rasuluf, na realidade, ele hoje já está... vive na Alemanha, asilado, portanto ele fugiu do Irão mais ou menos no momento em que este filme estava prestes a estrear em Cannes,
uma fuga que durou 28 dias, porque não é uma fuga de alguém que está muito bem na vida e tem os contactos certos e sai de lá num avião, não, é uma fuga que, portanto, para se chegar a solo não iraniano demorou 28 dias, portanto, o filme em si também tem uma abordagem muito curiosa sobre o próprio tema da vigilância, porque neste caso é uma vigilância que, portanto, esse braço poderoso do Estado tem um reflexo num pai de família, que é um funcionário público, um advogado, que portanto, ele vai subindo na hierarquia e é nomeado para um cargo importante num tribunal e tem, de alguma forma, uma espécie de poder para decidir penas de morte, inclusive, a quem é dada uma pistola. E essa pistola vai ser um elemento importante na narrativa, porque o desaparecimento da pistola vai criar uma suspeita sobre a filha e a mulher, e ele próprio, portanto, dentro do próprio núcleo familiar, nós vamos assistir a esta dimensão Ao nascer da desconfiança. da vigilância, da paranoia, sim. Portanto, o filme está no programa e é por estas razões que são mais do que evidentes. E por último, o Noite Incerta, de uma nova realizadora indiana, Payal Kapadia. Quando eu estou a dizer nova, ela é mesmo nova. Este filme é o primeiro filme dela. Ela filmou portanto, o filme foi construído através de imagens de arquivo captadas por ela, pelo montador e pelo diretor de fotografia, enquanto os três estudavam numa escola de cinema indiano. E durante essa escola, durante alguns anos, foram recolhendo imagens das vidas deles e dos colegas, ansiedades, desejos, projetos de futuro, portanto, o filme tem uma dualidade muito curiosa, porque se por um lado comunica com muito cinema da história do cinema indiano, que são as grandes complexidades das relações, ou seja, principalmente o sistema de castas e a forma como o sistema de castas perturba uma relação normal. Neste caso, o filme tem uma primeira parte que é epistolar, porque são trocas de cartas entre uma rapariga e um rapaz. O rapaz vai deixar a rapariga porque ela é de uma casta inferior e é uma relação impossível. Paralelamente a isso, o filme está cravado de imagens de arquivo de um momento em que os estudantes da escola se estavam a manifestar de uma forma muito intensa contra a nomeação de um novo diretor da escola, que era um dos nomes do cinema mais comercial televisivo indiano, membro do Partido do Poder, que o partido no poder neste momento na Índia é um poder altamente extremista e controlador, embora o país já tivesse essas complexidades. E, portanto, esse Noite Incerta, porque também tem este título muito curioso, porque nos mostra uma espécie de momento de fotografia da juventude, não é? Daquilo que se costuma chamar de o nosso futuro, e que tipo de visão é que eles têm sobre esse mundo. Uhum. Portanto, este ciclo de cinema, o Hugo já desvendou quase tudo, portanto, mas vão ver na mesma, está bem? Mas deixaste aqui ficámos bem esclarecidos relativamente. Isto é pouco mais do que as sinopses do filme, não é? Os filmes são muito mais interessantes do que estas pequenas revelações. Então, temos um ciclo que começa no dia 4, começou ontem, e que vai até dia 25. Sim, começou ontem com o aparelho voador. Na próxima quinta-feira, amanhã, dia 6, às 19h40, é o THX 1138 do George Lucas. Depois, na próxima terça-feira, dia 11, às 21h30, é a Semente do Figo Sagrado. Na terça-feira da semana seguinte, dia 18, 21h30, é o Fahrenheit 451. E o ciclo fecha no dia 25 de fevereiro, última terça-feira do mês, às 19h40, com o Noite Incerta. Ou seja, não percam estes filmes. Eu acho que vai ser super interessante e vai ser realmente um momento em que vamos de certa maneira espreitar e vamos ver a influência que a obra do Orwell teve no cinema e ainda tem nas nossas vidas, porque nós fomos a ver ainda hoje, como dizia a Mónica, não é? Tivemos uma eleição há pouco tempo e a coisa se calhar caminha para
para um terreno assustador. terreno assustador e complicado. Acho que, apesar de tudo, aquela avalanche de decretos que foram emitidos nas primeiras horas foi um pouco além das nossas piores expectativas. Claro. Não é? Que até acabar com todos os departamentos de diversidade em todas as agências governamentais, até nos museus, portanto é uma ação que está de facto a ser preocupantemente, está a premiar tudo o que é a ação, nomeadamente de proteção de minorias, que dá aqui lugar a um retrocesso civilizacional. Sem dúvida. Bastante severo. E esta apresentação do 1974 acaba por, de certa maneira, tocar aí. Acho que é importante que as pessoas vão ver e que façam as suas devidas comparações e as suas devidas análises. Sim, justamente, eu acho que o teatro e todas as artes, mas o teatro em particular, porque tem esta capacidade de comunicação direta com o público, tem a questão da presença, não é? Os atores estão presentes, o público está presente e há uma passagem quer de mensagens, quer de imagens, de sugestões, tudo aquilo também que a própria luz e o cenário, os figurinos e a banda sonora, tudo isso são sinais e vão passando mensagens. Tem um potencial transformador daquilo que são os nossos posicionamentos, as nossas convicções, porque nos pode alertar para, lá está, aqui neste caso para uma distopia, mas que ela acaba por ser muito, muito presente e muito real. Nessa medida, eu pelo menos considero que a arte tem essa missão, tem essa função, nos confrontar com aspectos da realidade que por vezes nos podem assustar, e é o caso desta peça, tem cenas um pouco fortes, mas se calhar não está assim tão distante aquilo que está aqui a acontecer, se pensarmos em Guantánamo, ou se pensarmos no que se está a passar também agora na faixa de Gaza. Quer dizer, estamos a falar de situações onde os Estados exercem realmente muita violência e os Estados deviam proteger os cidadãos e não ter um papel para quem repressivo. para quem conhece a peça, para quem conhece o livro, a coisa não acaba muito bem. Estou aqui se calhar, isto aqui é para desligar o som, está bem? Portanto, aqui é um spoiler, a coisa não acaba muito bem. Nós temos o personagem principal, que é o Winston, que se apaixona pela Júlia e que, pronto, no final a coisa não funciona muito bem. Eu espero é que as pessoas tenham em atenção e vejam que realmente a realidade não tem que acabar como o livro do Orwell, não é? Tão mal. E espero que realmente as pessoas comecem a questionar realmente o que é que se está a passar. Mas vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisas mais interessantes. E uma das coisas interessantes era aquela questão daquela conversa, não é? Vai haver uma conversa, é isso? Sim, é verdade. Aliás, eu queria dizer é que 7 e 8 de fevereiro, quando se apresentar o espetáculo, não calha nenhum dia em cima de nenhuma das sessões de cinema. Portanto, é possível ver tudo, acompanhar o cinema, verdade, acompanhar o teatro, esta inaugural colaboração do Cineclube com o Ponto C, que continua faz com que se possa ver tudo e não há overbooking nenhum. Também o próprio painel de debate que nós propomos também calha num horário em que não há mais nada a acontecer, assim, daqui das coisas que interessam, não é? Portanto, isto permite com que toda a gente não tenha de escolher e possa mesmo vir a tudo. Sim, aliás, sim, este debate até é de acesso livre, faz parte do programa ABC. É gratuito, do Ponto C, portanto, acesso ilimitado. E a proposta é para virmos ouvir quer pessoas que quiseram e que voluntariamente se subjugaram ao exercício de serem vigiadas e mediaticamente vigiadas através da televisão, quer pessoas que, por força da função que exercem, não de forma negativa ou violenta, mas têm uma espécie de missão de controlo e de influência sobre o comportamento dos outros. E, portanto, esse é um painel que nós quisemos montar de maneira um bocadinho... Ou seja, não é um painel relativamente direcionado à peça, é uma conversa sobre o tema. Sobre o tema, exatamente. Tal como os filmes, sim.
Então, podemos desde já dizer que convidámos um programador de cinema, o Vítor Ribeiro, a fazer a moderação, para termos aqui um bocadinho o lado do cinema. Também temos um encenador e realizador, que é o Luís Mestre, porque um encenador ou um realizador o que é que fazem? Comandam os corpos e comandam as cenas e determinam tudo aquilo que a câmara vai captar. A câmara, que é essa grande, não é por acaso que nós dizemos disparar, não é por acaso que é um shooting ou a shot, não é? A câmara e a pistola são irmãos, de alguma maneira. Também, por causa da questão da câmara, neste caso das câmaras de fotografia, uma fotógrafa, a Anabela Trindade, que tem feito carreira a fotografar o quê? Peças de teatro e sets de cinema, platôs. Portanto, ela tem sido fotógrafa muitas vezes em elencos, em equipas, em espetáculos. Portanto, é alguém que está muito habituado a fazer este olhar sobre o que se está a passar em cena e que são coisas que estão entre a realidade e a ficção, porque fotografar teatro e cinema é estar ali num sítio em que a fotografia em si uma terra estranha, pode não ser encenada a fotografia, mas o que ela está a fotografar é encenado, não é? Pronto. E o ponto de vista dela é sempre uma escolha por parte do fotógrafo, não é? Portanto, acaba por ser uma encenação. Exatamente, e que às vezes, nós sabemos isso, às vezes há fotografias de bastidores ou de momentos de pausa dos atores entre takes e os rostos revelam muita coisa, não é? O conforto ou o desconforto, se estão a fumar um cigarro ou se estão a revirar os olhos, porque realmente é o 58º take e o realizador nunca mais está satisfeito. É um ditador. É uma besta. Os realizadores podem ser muito chatos. E pronto, acho que ali o lado de um fotógrafo que tem assim, entra por territórios um bocadinho escondidos, acho que pode ser também muito interessante e por isso convidámos a Anabela Trindade. E também uma outra profissão que, através da música, comanda os corpos, que é uma DJ. Portanto, a Inês Lamy, da cabine de som, ela passa discos desde há muito tempo, em várias discotecas, é uma das pessoas que está mais permanentemente no Purex, por exemplo, e ela, como DJ, portanto, o que é que eu me lembrei? Foi de realmente perceber como é que nós somos também controlados, neste caso, pelos caprichos, pelos ritmos e pelas escolhas, neste caso, de quem nos estiver a pôr discos, e nós vamos na manada, não é? Esta coisa do comportamento gregário, acho que pode ser uma coisa que analogicamente pode nos vir aqui a fazer refletir um bocadinho sobre o que é isso da liberdade individual, do coletivo, dos comportamentos de massas. Pronto. Os dois outros convidados, que são pessoas, como eu comecei por dizer, que estão na posição oposta, portanto não a comandar, mas a serem vigiados. Começámos por convidar a Susana Almeida, que foi participante da primeira edição do Big Brother em Portugal, que foi há 24 anos, há 25, já estamos em 2025, foi em 2000. Ela ficou em segundo lugar, ganhou o Zé Maria e ela ficou em segundo. Nós conseguimos encontrá-la, não foi fácil, devo dizer, mas é alguém que nos interessava muito porque é daqui, é da nossa região e portanto interessava-nos também ouvir a perspectiva dela com este tempo passado, não é? Esta viagem retrospectiva, um quarto de século, como é que foi, como é que ela vê agora aquilo porque passou e as primeiras é incrível, deve ser uma... Sim. O que ela tem para dizer. E estes programas continuam, não acabaram, não é? Sim, estão aí a bombar. Pronto. E entretanto também temos um presidente de junta, também aqui em Penafiel, que também foi concorrente de uma espécie de sucedâneo destes programas, que era o Secret Story, e que também convidamos para estar no painel, também a contar a sua aventura dentro daquela também uma casa vigiada, não é? Também, portanto, com umas regras do jogo muito parecidas, que de alguma maneira também nos interessa perceber o que é que leva alguém a querer passar por uma experiência daquelas, o que é que alguém leva para casa depois de passar por uma experiência daquelas e, com a passagem dos anos, que visão, que memória e o que é que ficou destas passagens por uma vigilância 24/24.
E, Mónica, essa conversa vai decorrer quando, já agora? Então, nós programámos justamente para o dia 8 de fevereiro, às 8 3 de fevereiro, horas. às 3, às Portanto, 15. às 15. Às 15, não é às 3 da manhã, é às 15. É às Às 15. 15, no ponto C, na cafetaria, de entrada livre, e este painel de 5 pessoas, mais o Vítor Ribeiro a fazer a moderação, e com tudo o que podem imaginar que pode surgir daqui, Vai eu ser acho que vai ser uma fantástico, vai ser conversa fantástico. imperdível. Vai ser fantástico. Porque convém também dizer uma coisa, para quem não sabe destas coisas, e quem não sabe, que é o Big Brother nasceu no 1984, portanto era quase a entidade que controlava aquela sociedade distópica onde vivia o nosso personagem, e é o grande irmão, é o Big Brother. Portanto, e o Big Brother depois, entretanto, passou para a televisão e agora Sabe como é que um programa desses que tem tanta audiência, nós gostamos de ver aquilo, nós gostamos de ver... Nós gostamos de invadir a privacidade. Nós somos curiosos. Olha, nós somos curiosos, gostamos de fofocas. É assim. No ano 2000, no primeiro Big Brother, ainda não existiam redes sociais. O que também é muito curioso pensar nisso, não é? Sim. E pensarmos E as que redes foi sociais? um boom em termos de audiências na altura. Coincidiu, a TV era muito recente no panorama das televisões abertas. Foi uma aposta bastante perigosa, eu diria, porque começou por ser um canal até um pouco conservador em termos da moral e dos costumes, e parte para um formato onde realmente havia muito poucos limites, não é? Ou pelo menos ainda estavam a tentar ser descobertos, não é? Perceber muito bem como é que... Até pontapés Não eram- e tudo, não eram- até o pontapés e tudo. Isso abriu o Jornal da Noite. Pois, assim. Aquilo acabou por ser assim um programa que Na foi... verdade, no primeiro, não é? As pessoas também não sabiam. A partir do segundo já se sabia o que é que depois se vê cá fora, mas no primeiro eles estavam ali numa espécie de Sim, de jaula, bolha, claro. não é? Sem qualquer contacto com o exterior, sem telemóveis, sem nada dessas coisas que hoje em dia existem. Na altura até nem existia, na E altura. portanto, Não existiam smartphones. Não havia smartphones, mas portanto, telemóveis eu penso que também era difícil. o lado não havia. concentracionário daquela experiência dá nisso, não é? Dá no extravasar, nas emoções extremadas, na violência, Eu acho certamente. que ainda hoje, o que nós vemos ainda hoje é nesses programas, e devo confessar que vou acompanhando o Big Brother BBB, o Big Brother Brasil, e ainda hoje as posições extremam-se e é complicado. As pessoas, apesar de tudo, estão isoladas, estão presas numa casa, têm que conviver obrigatoriamente durante 24 horas E é uma umas com as competição, outras. não é? E é uma competição. É uma competição E é uma e é um programa competição. e é um programa de televisão. É um programa de televisão. Tem que ser um conteúdo. Exatamente. Tem que ser um conteúdo. Se não, que conteúdo é esse que se não tiver clivagens, choques, Claro. discussões, isso não é um bom produto. Isso também não Se tem as pessoas estiverem só muito felizes a curtir durante uma das... Isso não vai vender, ninguém vai ver isso. Não, Por isso não é tem que- interesse nenhum. Por isso é que o Big Brother, ou a dita voz, não é? O Big Brother que comanda, não é? Os coloca permanentemente sob desafios e querelas e problemas para justamente dar o que é audiência, não é? Portanto, não é para outra Claro, coisa. e também nós sabemos que a seleção das pessoas que vão ficar confinadas na casa também é Acredito que criteriosa. hoje em dia ela seja muito sofisticada. Não acredito que em 2000 tivesse sido. Pois, Acredito provavelmente. que tenha sido uma provavelmente. espécie de vamos abrir o jogo, mais- fazer um recrutamento. Um produto mais em bruto, não é? Porque as pessoas ainda não sabiam para o que é que iam, não é? Portanto, eu tenho muita curiosidade com esta conversa, sou franca, e portanto espero que quem nos está a ouvir também fique com vontade de vir ver os filmes, que são 5, a peça, uma peça de 2 dias à escolha, e claro, o debate, a distopia está no ar. Portanto, essa peça vai então ser no dia 7 e dia 8, por volta das 9h30. A peça é na sexta-feira às 9h30, e depois no sábado, logo a seguir ao debate, o debate é às 3 e a peça é às 5. Portanto, não há razões para Não há falhar à peça. Não há razões para falhar também a este ciclo de cinema do Cinemax.
E eu vou a quase todos, de certeza absoluta. É uma chatice, porque eu não consigo resistir a estas coisas, lá vou eu. E pronto, Marcelo, está tudo. Nós temos então, muito obrigado então pela vossa presença. Mónica, muito obrigado. Eu tenho a certeza absoluta que vai ser um sucesso. E Hugo, mais uma vez, obrigado por estares aqui, falaste de cinema. Até à próxima. Eu adoro falar, até à próxima, porque havemos de nos encontrar novamente. Peço às pessoas para nos seguirem então nas nossas redes sociais, não é, Marcelo? Todas. Quais são? Todas. Diz lá. TikTok, Facebook, Spotify e bem o nosso programa no YouTube do Novo Canal, sempre. E no Novo Canal, porque já sabem que podem acompanhar isto. E vão ao Cinemax e divirtam-se, e vão ao cinema, vão ao teatro. Exatamente. E sejam felizes. Até já. Este programa tem o apoio de Cinemax. Desfrute de uma experiência cinematográfica única no Cinemax de Penafiel, com imagens de alta definição e um som imersivo. Mergulhe em histórias emocionantes que ganham vida nas nossas telas.